Gente, é olha, isso aí. Pedro, Ao vivo eu vou ter que agora sair no um minuto Facebook. para entrar no outro telefone que é melhor. Certo, entre, já estamos ao vivo aqui no Facebook. Vai lá. Pronto. Boa noite a todas aí, a todos. Bom dia para quem assistir de dia, boa tarde para quem assistir de tarde. Aqui, como é noite, boa noite, Beto do Bandolim. Boa noite, Wagner. Boa noite, José Arimateia. Boa noite, Wagner. Boa noite, Bel. Boa noite. Boa noite, Valmir Chagas. Boa noite. O Tássio Ferraz daqui a pouco entra. Estamos aqui recompondo a nave, né, para voar agora. Na realidade, hoje é Dia Nacional do Choro e quem é que está aqui? Dia Nacional do Choro. Cadê o Dácio? Amigo. Dia Nacional do Choro. Nós escolhemos esse dia, né, para divulgar publicamente uma associação, um agrupamento, um ajuntamento de energia, de forças, né, de trabalho, de experiências em prol de um gênero, que é o choro, o chorinho brasileiro, né? O choro que é tão apaixonante e apaixonado, né? Nós somos uns apaixonados pelo choro. E estamos anunciando aqui a Associação Coletivo Isto é Choro. Bem-vindo, Dácio Ferraz. Boa noite. Boa noite, Wagner. É um prazer estar aqui no Coletivo do Choro, nesse lançamento. Isso. O Coletivo Isto é Choro é um coletivo que ele foi iniciado, né? Ele começou, na realidade, na prática, desde 2016, com a primeira edição do Festival do Choro João Pernambuco, onde, por uma iniciativa de Beto do Bandolim, a gente conversando, a gente deu o primeiro pontapé para criar um evento, um festival que desse respaldo, que desse visibilidade, né, ao choro aqui, principalmente no Dia Nacional do Choro, que poucas coisas, né, a gente tinha, né, para poucos espaços de difusão aqui, principalmente no Dia Nacional do Choro. E aí nós realizamos o primeiro Festival do Choro João Pernambuco, com a colaboração, né, e a compreensão de todos os músicos participantes, de Bozó Sete Cordas, que entrou com a gente na direção dessa primeira edição, com os músicos, né, que entenderam a proposta, né, entenderam a proposta de se fazer um trabalho pelo choro, né, independente de remuneração, porque no primeiro Festival do Choro só houve ajuda de custo, mas todos entenderam da necessidade de fazer alguma coisa pelo choro para poder depois cobrar, né? Para a gente ter respeito do poder público e respeito e visibilidade do público também. O público precisava, né? Precisa ainda conhecer mais o choro, né? Então foi essa a ideia, que foi desse espírito que a gente fez o primeiro Festival do Choro de Pernambuco, e daí vieram os outros, e depois Recife Carinhoso. E isso tudo dentro desse espírito de coletividade, né? Sempre, né, no espírito de coletividade, voluntariado, né, e boa vontade, né, enfim. Mas depois de o quê? De uns 5 anos, né, nós resolvemos, né, juntar as forças de fato, né? Oficialmente, a gente se juntar num grupo, né, numa associação, para fomentar, né, para difundir, para, né, formar, inclusive, ter atividade de formação para o choro, né? Não só a nível de Pernambuco, mas o Isto é Choro, o coletivo Isto é Choro, ele é universal. Então, a nível local, a nível nacional, a nível internacional, e como diz o velho Mangaba, a nível planetário e interplanetário, né? Então é isso. O coletivo Isto é Choro. O coletivo Isto é Choro é formado por Beto do Bandolim, está aqui Beto do Bandolim, grande músico, bandolinista, instrumentista, arranjador, compositor, né?
é o criador agora do Clube do Violão Tenor Brasileiro, o primeiro clube do violão tenor, né? E Beto, né, dispensa, né? Poderia passar o dia todo aqui, a noite toda, falando do trabalho de Beto, né? Só não vou dizer quanto tempo ele está na música e no choro para não entregar a idade. José Arimateia, outro grande músico, flautista, arranjador, compositor, produtor também, né? Todo mundo conhece aqui José Arimateia, do Circuito Pernambucano de Choro, Circuito Recife de Choro, de rádio, né? Programa de rádio de choro, enfim. Dácio Ferraz, quem é que não conhece Dácio Ferraz? Do Clube do Choro da ACIF, Associação do Instituto Federal de Pernambuco, e que mantém o Clube do Choro há 17 anos lá na cidade universitária. É um verdadeiro promotor, na prática mesmo, hein? Parabéns, Dácio, 17 anos ininterruptos, né? E nesse Clube do Choro também tem outro recorde, né? Tem outra tradição aí, que é o Beto do Bandolim Brasil Sonoro, que inaugurou, fundou o Clube do Choro da CIF e está até hoje lá. Isso é um fato. Parabéns a vocês dois. E aqui, completando o time, Valmir Chagas, né? O grande Valmir Chagas, velho Mangaba, também não tem palavras para dizer, né? Ator, músico, pesquisador cultural, humorista, dançarino, brincante da cultura popular, apresentador do Festival do Choro durante todo esse tempo. Palhaço! Você é um palhaço, Valmir. Pois bem, eu vou passar a palavra para todos aqui. Eu só quero dizer assim, para quem não me conhece, eu sou Wagner Staden, sou produtor artístico, produtor cultural, diretor artístico também, né, produtor do Festival do Choro João Pernambuco, do Recife Carinhoso, né? Nós trabalhamos juntos com o coletivo, né? Justamente nessa caminhada informal que o coletivo teve, nós já fomos capazes, né, de trabalhar junto em prol do Dia Estadual do Choro, João Pernambuco, que nós, né, tivemos essa mobilização com todo o segmento do choro e conseguimos instituir, em janeiro agora de 2021, nós instituímos, o governo instituiu o Dia Estadual do Choro, dia 16 de outubro. E então estamos nessa caminhada, eu sou o mais novinho aqui, né? Eu só tenho a escutar e a dar parabéns a essa moçada que está aqui, né? Vou ficar mediando apenas, é o meu papel de ficar mediando, né, e deixar vocês falarem, porque vocês é que têm o que falar, o que tem que mostrar para essa moçada. Queremos aqui também cumprimentar todos que estão assistindo pelo Facebook. Façam seus comentários e suas perguntas aqui no chat, que nós vamos repassar essas perguntas para os colegas aqui. Ô José Arimateia, nós temos aqui a informação que foi José Arimateia que começou a onda, a fase, né, a época de festivais de choro aqui em Pernambuco. José Arimateia, a palavra é com você. Seja bem-vindo a esse lançamento e seja bem-vindo ao coletivo Isto é Choro e seja bem-vindo aqui, a nós. Obrigado, Wagner. Boa noite a todos que estão nos assistindo agora, nesse momento. Eu, como o Wagner já me apresentou, que eu sou, antes de ser produtor, eu sou músico, fui músico primeiro, né? Comecei a estudar música com 9 anos de idade, numa banda de música aqui da Assembleia de Deus de Abreu Lima. Eu tinha 9 anos de idade e com 13 anos eu já integrava o quadro de músico. Meu primeiro instrumento foi o tuba, a tuba, aquele grandão, né? E daí em diante, com 17 anos, eu mudei para ser trombonista, e mudei aos 20 anos para ser flautista e sou flautista até hoje. Então, como é tradicionalmente todo músico de sopro que milita pelo choro, na maioria das vezes veio de banda de música, eu também não fui diferente. Em 1978, eu comecei os meus estudos profissionais na cidade do Recife e conheci o Marco César. A gente estava na mesma sala, lá no Conservatório Pernambucano de Música, e ele como bandolinista e eu como flautista, a gente começou a ensaiar choro, e daí em diante eu me apaixonei pelo choro até os dias de hoje. Sou um defensor ferrenho, assim como o Wagner falou, do choro. E
criei vários grupos de choros aqui em Recife, o grupo Abreu Elementos de Choro, o Recife de Chorões, e, por fim, o Quinteto de Prata, que eu tenho esse grupo regional até o dia de hoje. Na década de 80, falar um pouco da minha experiência, na década de 80, aqui em Recife, pouco se produzia assim, festival, não existia festival, não existia assim, só bares, que tinha um clube de bares grande, e tinha vários grupos de choro. E me veio a ideia, nos anos 2000, de 80 até 2000, nunca se produziu um grande evento assim, que representasse o choro aqui em Pernambuco, a não ser os bares, que tinha vários bares, como a gente já falou em outras ocasiões. E em 2005, me veio a ideia de fomentar 22 grupos de choro que tem aqui em Recife, em Pernambuco no geral. A ideia foi criar um circuito que abrangesse o Estado, né? Aí eu denominei o Circuito Pernambucano de Choro, que foram contempladas 3 cidades iniciais, que foi Goiânia, que é uma cidade histórica, possui 2 bandas de música, que é uma cidade que tem muitos músicos. Igaraçu, por ser também um sítio histórico importantíssimo, que é a primeira vila, o primeiro conceito de vila do Brasil foi a cidade de Igaraçu, né? E a cidade de Olinda. E nessas 3 cidades nós produzimos 12 rodas de choro nas praças e 12 shows no palco principal. E aí começou a minha caminhada como músico e produtor cultural. Aí, daí para frente, eu não parei mais com a produção cultural e até hoje estou aqui envolvido já no coletivo. Isto é choro para ajudar a fomentar o choro aqui no nosso estado. Na época, em 2005, muitos músicos estavam começando, eram tudo músicos novos, eu já era um pouco veterano, porque eu comecei militando pelo choro novo, como falei para vocês, em 1978, né? Em 2005, eu já era considerado um veterano, mas tinha grupos novos aqui começando, como o Arabiando, tinha era o Arabiando, tinha também o Arriã da Madeira, que era o grupo de Beto, já não era tão novo assim, mas era um grupo que, antes de ser o Brasil Sonoro, era o Arriã da Madeira, e tinham 22 grupos aqui, e nós fizemos um grande circuito que perdurou até 2012, pela cidade de Pernambuco, que foi crescendo o pool de cidades. Foi Goiânia, Igaraçu e Olinda, a primeira. O segundo foi Goiânia, Igaraçu e Itapissuma. O terceiro foi Goiânia, Igaraçu, Itapissuma, Itapissuma, Vicência e Pesqueira. Ou seja, o circuito foi crescendo até o dia que teve uma parada, um hiatozinho. O circuito do Recife, nós também produzimos, com essa experiência do Circuito Pernambucano de Choro, que foi patrocinado pelo ciclo municipal, que era a Lei de Incentivo à Cultura Municipal, né? E o circuito do Recife, ele abrangeu várias praças da cidade dos vários bairros. Foi Praça do Derby, a Praça da Várzea. A Praça do Derby, porque tinha um cureto que antes as bandas faziam a retretas lá. E eu coloquei esse circuito para fazer, a vez de uma banda de música que no passado fazia a retreta. Praça da Várzea também, no cureto da Praça da Várzea. No Pátio de São Pedro, na Praça Vitória Regia, em Casa Forte, e na rua Urbano de Sena, Coronel Urbano de Sena, em Água Fria, onde tem uma árvore que chama-se a Barriguda, e lá a gente colocava um palco lá. Esse circuito também foram 4 edições. E daí, então, a gente está batalhando para ver se voltamos agora com esse coletivo a fomentar novamente o choro aqui em Pernambuco. Por quê? Eu sou apaixonado pelo choro. Eu sempre digo a meus amigos, Deus me colocou no melhor lugar do mundo para servir, que foi aqui em Recife, onde tem um pouco de grandes grupos de choro, vários músicos instrumentistas aqui, assim, a nível de Henrique Anes, Beto do Bandolim, tantos músicos que a gente não pode nem falar para não
deixar de fora, né, ser injusto com... E os compositores também daqui, que a gente valoriza muito, né, no circuito, em todo o circuito, eu pedia para sempre ter peças de compositores pernambucanos e assim, que fossem músicas autorais do próprio grupo que estivesse tocando, né? E eu tive uma experiência muito boa com o regional do Carteiro, que depois passou a ser o chorinho do nosso hospital, que o solista era Xoxo do Vanduí, e Xoxo, quase o show todo era só as músicas dele. Foi muito gratificante esse que a gente fez aqui em Pernambuco, a priori, né? Depois, graças a Deus, o Wagner assumiu aí com o João Pernambuco e o Recife Carinhoso, a produção do Recife Carinhoso, que está dando essa ênfase, esse relevante mesmo no choro pernambucano até o momento. E espero, com esse coletivo, a gente produzir mais coisas. Programa de rádio, eu produzi 2 programas de rádio junto com Carlos Dantas, meu amigo Carlos Dantas. Ele foi convidado por ele quando fui lançar o meu primeiro CD, o Que Choro é Esse, na Rádio Universitária AM. Lá ele tem um programa que chamava-se O Largo 17, que era um programa que era diariamente, ia ao ar diariamente das 17 às 18 horas. E eu conheci o Carlos Dantas e ele me convidou para ser o apresentador desse programa, e eu fui por 2 anos, 2004 e 2007, onde todos os grupos de Pernambuco participaram lá desse programa, com entrevistas diariamente, todos os grupos, inclusive os artistas que vinham de fora, como Cristóvão Basto, Luciano Rabelo, Paulo César Pinheiro, Aldamiro Carrilho, participou desse programa, sendo entrevistado por nós. Em 2010, eu produzi outro programa aqui, numa grande rádio aqui em Pernambuco, que foi a Rádio Folha de Pernambuco, veio o programa Esse Tal Chorinho, que foi produzido por mim, e a apresentação foi de Carlos Dantas e Evelina Oliveira. Também trouxemos vários músicos de outros estados para se apresentar nesse programa, e foi uma maravilha. Atualmente, a gente está esperando um patrocinador para bancar essas histórias, desses programas que eu acho que é de suma importância para a música pernambucana, principalmente para nós chorantes pernambucanos. Wagner, com você a palavra. Isso, pronto? É isso aí, Ari. Sua história, aliás, é a história de todos aí. É sempre bom a gente escutar realmente, principalmente escutar do próprio, né, da própria fonte, essas histórias, esses causos, porque muitas vezes a gente, como público, né, só faz assistir a apresentação, ou então vai para a roda de choro, só vê a apresentação, e essas histórias que estão por trás, realmente a gente não tem conhecimento, né? E a própria história da pessoa a gente não tem muito conhecimento, então é muito importante, é até uma questão de registro histórico, né? Que tudo isso que a gente faz, na realidade, é história, né? Vai ficar para a história. Né? Ok, vamos, Dácio Ferraz? Tudo bom, Dácio? O microfone está fechado, Dácio. Abre o microfone. Pronto, aberto. Isso. Bom, Dácio, na verdade, fale um pouquinho aí, eu sei que você vai falar da sua história, fale principalmente do Clube do Choro, que muita gente conhece, assim, né, mas não sabe a história, né, de onde começou, como começou, e o trabalho que você tem, né, para manter essa tradição, que já virou tradição. É isso aí, Dácio. Fala um pouco para nós. Bom, primeiro é um prazer estar aqui, né, com vocês, nesse lançamento desse coletivo do choro, né, que eu estava até dizendo hoje à tarde que eram 4 ases e um coringa, né?
esses 5 que estão reunidos aqui agora. E isso é um trabalho realmente muito bom, que a gente, se Deus quiser, vai botar para frente. Mas o meu caso foi o seguinte: no ano 2000, mais ou menos, houve um movimento para se formar o Clube do Choro de Recife. E esse Clube do Choro de Recife, falando com Beto do Bandolim, que eu cantava com ele nas noites, ele disse: Dácio, como é que a gente pode fazer isso daí? Aí eu disse: olha, a gente pode tentar montar esse Clube do Choro de Recife lá na associação. Eu cedo o espaço, eu era vice-diretor sociocultural. A gente cede o espaço, vocês fazem a reunião lá. E assim foi feito, foi fundado. Inclusive, estava lá também meu querido Mangaba, né, que estava nesse dia lá, esses anos todos atrás. Aí, do nada, mas do nada mesmo, eu viajei para Portugal. Quando eu voltei, o Clube do Choro tinha acabado. E até hoje, eu não sei por quê. Bom, aí, o presidente da associação, naquela época, era André Menezes, certo? André Menezes disse: Dácio, olha, 2004 é o nosso último ano de gestão, vai ser 2005. Então, nesse 2005, eu queria fazer um projeto para que trouxesse para a nossa associação os pais, os avós dos nossos associados. E não tem uma opção assim. Cada que a gente podia fazer aqui um show para isso. E na conversa a gente chegou à conclusão que seria bom um Clube do Choro, do jeito que acontecia antes e acabou. Aí, mas será que vai funcionar? O outro acabou. Eu digo, bom, a gente vai ter que ter patrocinadores para isso. Vamos fazer assim, eu vou ligar para os associados, vou dizer o projeto que eu quero, que é o Clube do Choro, que eu preciso de dinheiro para pagar som, pagar músico e fazer toda aquela parte do show, e ver se eles dão. Agora, quando a gente disser que vai lançar, se ninguém der nada, a associação tem que bancar tudo. E se eles só derem uma parte, a associação banca o resto. Aí ele disse: pode ir em frente. Então eu comecei a ligar para o pessoal, e naquele tempo eu dizia que era um patrocínio de R$10 descontado em conta. Aí houve um tempo que eu cheguei a mais de 100 patrocinadores, que era para 12 apresentações do Clube do Choro, que era o último ano de nossa gestão, e nós não íamos mais nos candidatar. Bom, quando chegou no 12º, na 12ª apresentação do Clube do Choro, que foi montado, o que aconteceu foi que a oposição, quando assumiu, disse: Dácio, dá para continuar o Clube do Choro, porque um projeto desse não pode acabar. Porque a família ia toda lá dos sócios, entendeu? Eu sei que Beto se lembra muito de Dona Neuza, porque Beto sabe essa história toda, porque Beto acompanhou desde o começo com o Brasil Sonoro. Então, o que aconteceu foi que o pessoal foi patrocinando e a gente foi continuando o Clube do Choro. Inaugurou com Joaquim Gonçalves, que Beto intercedeu lá com ele para ele se apresentar, porque a gente não tinha dinheiro, e o que o Joaquim Gonçalves disse, você me disse que não tem dinheiro, mas faz o seguinte: o cachê que você pretendia me dar, transforme em cesta básica e doe para uma instituição. Eu vou inaugurar o Clube do Choro. E inaugurou e não saiu mais de lá. Entendeu? Aí depois veio Félix Silva, Voleide Dantas, Eunice Paiva, Expedito Baracho, Claudio Germano. E o Clube do Choro passou a ser um lugar muito visitado e muito querido, tá certo? Porque tinha uma boa música, um bom conjunto, era uma coisa de família mesmo. Eu chamava todo mundo para cantar e o Brasil Sonoro acompanhava todos, nunca se recusaram a nada. Quer dizer, era pais dos nossos associados que queriam cantar, fazer um karaokê lá,
E alguns nem sabiam cantar, outros até que sabiam. E a gente foi continuando. E todo ano, toda eleição que tinha, o pessoal dizia, vamos continuar o Clube do Choro. E foi continuando, continuando, e chegamos a 17 anos. Né? Esses 17 anos parou agora um pouco por causa da pandemia. Ainda fizemos umas 3 lives, mas essa live já estava sendo muito concorrida, com muita gente. Então, a gente teve um jeito de parar. A gente parou. Então, o Clube do Choro nasceu dessa iniciativa. E, com isso, eu provei, juntamente com o Brasil Sonoro, que podia-se haver um Clube do Choro, se houvesse harmonia e conversa entre todos. E até hoje eu estou com o Clube do Choro. Estou com um problemazinho agora porque há um ano não tinham patrocínios. E quando eu voltar é como se eu fosse começar tudo de novo. Entendeu? Agora, eu não tenho cara hoje para recomeçar o Clube do Choro e dizer para os meus colegas, gente, ó, a gente não tem verba, não tem patrocinador, dá para fazer uns 3 clubes do choro aí sem cachê. Eu não tenho cara para fazer isso para um grupo, né? Um pessoal que passou já esse ano todo parado aí, sofrendo por causa dessa pandemia e essa política negacionista que a gente tem sobre os músicos, sobre o artista. Né? A gente está sofrendo isso. Mas aí está, o Clube do Choro, ele, quando foi feito o projeto, ele foi feito em forma de estatuto. Então, tem o estatuto já desse clube que a gente está fazendo aí há 17 anos. E eu pretendo continuar mais. Eu não sei por quanto tempo ainda, mas enquanto der para eu continuar, tiver o apoio da associação. Eu sei que nos próximos 3 anos a gente vai ter Clube do Choro, porque eu me candidatei e fui eleito vice-presidente sociocultural. Além de vice-presidente, eu também sou sócio da associação. Eu tenho um histórico lá. E o pessoal acredita muito em mim. E eu acredito que o Clube do Choro, pelo menos durante esses 3 anos, ele continua de novo. Tá certo? Eu quero continuar da mesma maneira, porque vem funcionando feito um relógio. Tá certo? A gente tem um clube de choro muito bom. Aí tem um grupo que mantém realmente o pessoal ativo, indo para ver, que chama, tá certo? Eu, quando não posso ir para apresentar, tem um cara que eu chamo, um palhaço aí, chamado Valmir Chagas, chamo para me substituir, mas quando ele me substitui, a turma diz que eu não volte mais. Eu volto de enxerido. Mas é isso. Então, esse é o Clube do Choro, tá certo? Que a gente tem. E eu gostaria muito de ver um dia o Clube do Choro, a CIF, se tornar um clube de uma rima. Em vez de a CIF, Recife. O Clube do Choro do Recife. Eu gostaria muito que a gente trabalhasse, inclusive, uma proposta para o coletivo do choro, não é? Porque era mais uma entidade para interagir entre outros clubes, outras cidades, outros estados, e a gente tentar botar para frente mais um pouco. Tá ok, gente? Muito obrigado. Ótimo, Dácio. Muito bom. Queria só registrar aqui, para vocês, tem uma galera aqui no Facebook. Ilza da Costa, grande Ilza. Ju Lopes, grande cantora, Ju Lopes. Alberto Guimarães, o melhor violonista 7 cordas do Brasil. Ele só não é do mundo porque ele não viaja, ele tem medo de avião. Aí ele fica aqui mesmo no Brasil. Hamilton Faria, lá de Belo Horizonte, marcando presença aí. Seja bem-vindo aqui, Hamilton. Grande terra aí, de Belo, né? Berna Silva, Aristaco, Ariel Arfachade, todos cumprimentando aí, né? A gente. Quem quiser fazer alguma pergunta, pode fazer pergunta aí, que o pessoal aqui está disposto a responder. Agora eu vou chamar aqui uma pessoa que dispensa, né? Comentários. Beto do Bandolim. Beto Bandolim é um verdadeiro patrimônio aqui. Beto Bandolim fala muito.
Agora ele fala mais é com os dedos, né? Os dedos dele falam que é uma coisa, né? Não precisa nem gesticular, não precisa nem, né, abrir a boca, que os dedos e o braço dele, né, que é o bandolim, falam por si só. Mas Beto, você tem uma história aqui no Brasil, né? Você tem uma história, principalmente aqui em Recife, Pernambuco, mas no Brasil também você é reconhecido a nível nacional, né, como choro, não só como choro, mas no frevo também, né? Compositor, ganhador de vários festivais de frevo aqui, música erudita, já percussionou, né? Pela Europa com as suas composições barrocas, né? Enfim, são coisas que a gente tem que dizer porque o grande público não sabe, né? Porque infelizmente a nossa cultura não é cultura de massa, então não passa na grande mídia. Mas nós temos orgulho de ter essas pérolas aqui conosco. Beto do Bandolim, você que também fez parte do início de tudo, né? E ainda tem muito para construir, né? No choro aqui. Eu acho que a gente está dando um primeiro passo, né? Aliás, um primeiro passo não, mais um passo, né? Que passos já foram dados muitos antes, né? Teu microfone está desligado, Beto. Agora, o cara esquece, né? É muito prazer estar aqui com vocês e estar participando com esse time pesado aqui, né? Do coletivo Estechoro. Eu me sinto muito honrado de estar participando com esse grande flautista Arimaté, que tem uma história fantástica, né? Um dos pioneiros aqui a criar festival de choro, né? Dácio Ferraz também, esse cara que briga pela cultura, né? A verdadeira cultura. Valmir Chagas, eu costumo dizer que ele é o terceiro maior ator do planeta. O primeiro foi Charlie Chaplin, o segundo Marlon Brando e o terceiro é ele. Esse cara é fera. Eu sempre digo isso. E Wagner Staden, né? Que como ele falou é o mais novo aqui do quinteto, né? Mas já começou fera, né? Já começou criando coisas tal, e movimentando, né? Abraçou mesmo a causa, né, do gênero e tá aí, criando festivais, mais festivais, né? É isso aí. Então, para mim é uma honra estar aqui com vocês. E a minha história, eu comecei tocando cavaquinho, né? Com, digamos assim, comecei com 10 anos de idade, ou 12, por aí, 11 ou 12, de ouvido, né? Tocando cavaquinho de ouvido. Naquele tempo era muito... a gente eu não lia partitura, né? Claro, aí tocava de ouvido. E não tinha também grana para comprar um disco, né? Para escutar. Então a gente, naquele tempo, tinha uns programas em rádio, né? Que tocava choro, né? Eu me lembro que um programa, parece que é Caixinhas de Pedidos, né? Que tocava sempre chorinho à tarde, né? À tardinha. E eu ficava escutando aquele choro, né, no rádio, e tirava de ouvido, né, ficava tirando de ouvido, tentando tirar de ouvido. Mas como o choro rodava de uma vez só, eu pegava uma parte, aí no outro dia eu ficava esperando que rodasse de novo e não rodava. Eu ficava só tocando aquela parte, né? Mas aí, quando passava de novo, aí eu tentava pegar outra parte, e assim foi, né? Escutando outras pessoas também depois, que apareceram por lá, que eu nasci no bairro de Areias, né? E eu comecei primeiro no cavaquinho, depois passei para o bandolim. Foi quando o Marco César, que é um professor aqui do conservatório, me viu tocando cavaquinho e perguntou se eu gostaria de tocar bandolim. Então, aí eu peguei o bandolim, né?
fui para o conservatório, consegui uma bolsa lá. Na época, a diretora era Eliana Caldas, né? E aí, consegui uma bolsa, fiz o curso lá, no conservatório, aprendi a ler música, escrever, e a parte técnica, né? De palheta, de tudo. Foi o Marco César, que era meu professor. E antes disso, já ainda no cavaquinho, eu puxei o meu irmão, né, que é o Alberto Guimarães, que está aí nos assistindo, para tocar violão, para a gente formar uma dupla para ele me acompanhar, né? Mas ele relutou, não queria. Ficava insistindo, não quero tocar isso não. Tá. Mas eu insisti, né? E aí nós conseguimos arrumar um violão de 6 cordas, depois um de 7 cordas, que um amigo nosso, Adelmo, que trabalhava numa gráfica, comprou e deu de presente a ele. Então, ele foi desarnando e tal, e aí tá aí, né, até hoje, um grande violonista, meu irmão, Alberto Guimarães, violão de 7 cordas. Sim, e daí o Marco César me convidou para participar dessa, eu já estava lendo nessa altura, né? E aí o Henrique Anes, né, o grande violonista Henrique Anes, formou a Orquestra Dedilhada, tinha acabado, né? Então o Henrique formou a Oficina de Cordas de Pernambuco, né? Então, Marco César era o bandolinista e o Henrique me convidou para eu tocar bandola, né? O bandola é um bandolim tenor, é um bandolim maior, né? E que é escrito na clave de dó. Então, tudo isso eu aprendi no conservatório, né? A estudar. Marco César passou para mim a ler na clave de dó também. E aí, com a oficina de cordas, foi um aprendizado muito grande para mim, né? Porque aí, Henrique tinha muito conhecimento, né? A oficina de cordas ensaiava quase que diariamente, né? Então, o grupo estava muito afiado. E Henrique conseguimos viajar o Brasil todo, né? Graças a Deus. Aí foi onde eu peguei muita bagagem com músico de fora, né? Do Rio, Dino, Joel, Del Rian, né? Pedro Amorim, e os bandolinistas, né? O Ronaldo, né? Aí de São Paulo, o Milton de Mori, o Isaías, né? O mestre, Evandro, ainda o Henrique Anes me levou lá na Delvec, onde ele trabalhava, para conhecer o Evandro, né? E eu até me lembro que foi, nessa época, eu fui junto com o Roberto Vale, que é o Jacozinho, que é um grande bandolinista também, pernambucano. E é isso. Aí da oficina de cordas, sim, isso eu já vinha compondo música, né? Fazendo músicas. E criei vários grupos de choro aqui, como os Amigos do Choro, né? Onde participava meu irmão, o Lúcio Sócrates, que hoje toca boé na Sinfônica, tocava cavaquinho com a gente. Maciel do pandeiro, né? Grande Maciel, tocava também com a gente. E depois o Pingo de Ouro, né? Que era o Bozó do 7 cordas, Gildo da flauta, Nestor no cavaco, o Lula no pandeiro, né? Grande pandeirista, Charuto no surdo, né? E nós tocávamos na soparia, né? Foi um polo muito importante para a gente aqui, na época, né? Do nosso querido amigo Roger de Renault. E aí, tirei em 4º lugar naquele festival de 2001, Festival Nacional do Choro, né? Tocando violão tenor, com o choro chamado, que eu fiz para meus filhos, Quando os Vejo, né? Tirei em 4º lugar, que naquela época, o Altamiro e o Índio do Cavaquinho subiram
para falar comigo no camarim e disse: olha, rapaz, você está resgatando um instrumento que ninguém mais hoje em dia toca. Você veja, em 2001, né, Altamiro Carrillo e o Índio, do cavaquinho, subiu no camarim para falar isso comigo. Ele disse: você está de parabéns. Continue firme, porque esse instrumento merece, é um instrumento belo e tal. Então, hoje, nessa pandemia, né, eu tive a ideia de criar o Clube Brasileiro do Violão Tenor. Né? Eu chamei um parceiro meu, que é o grande músico, arranjador e compositor Felipe Sarmento, né, que é primo do Bozó. Então, fundamos o Clube do Violão Tenor Brasileiro, botamos no Instagram, e para minha surpresa é que existem muita gente que toca violão tenor, né? De Goiânia, de Goiás, do Pará, né? Paraná, Piauí, Santa Catarina, Florianópolis, né? Estou tudo mandando vídeo para o clube da gente, né? E se Deus quiser, quando passar essa pandemia, eu, junto com o Wagner, nós vamos criar esse clube aqui. Né? Esse clube, vamos criar ele mesmo, né? Ter um local para a gente convidar músicos de fora, né? Para tocar, contar, falar sobre a história do violão tenor, workshop e várias coisas. Sim, aí eu componho de tudo, né? Do choro, aí viajo para o frevo, vou para a música clássica barroca, né? Foi aí que eu conheci a galera lá da escola, da Orquestra Sinfônica de Porto, né? Em 1915. Eu estava lá fazendo trabalho junto com o mestre, o multiartista Valmir Chagas, né? E a Célia Meira, né? Na parte de dança, Valmir na parte de teatro, e eu na parte de música. Então, fui apresentado através de Célia Meira, um violista que toca na Orquestra Sinfônica de Porto, que é o Chico Moreira, né? E aí, um domingo desse, eu fui ver o concerto deles e levei os meus concertos numa pasta, concerto barroco, para bandolim e orquestra de câmara. Aí mostrei a ele mostrou para um maestro lá, e resultado, fui tocar no festival chamado Festival de Música Clássica Barroca, né? Salzburgo, onde já havia mais de 30 anos, né? Já havia mais de 30 anos. E fui tocar pela primeira vez com o quarteto do Chico, né? O Quarteto Sabiá, que a galera faz parte da Orquestra Sinfônica de Porto. E, graças a Deus, fui bem recebido lá, fizemos na Alemanha também. Aí, em 2019, agora, fui de novo, novamente. Me chamaram, né? Aí eu fui tocando outras peças minhas. Da primeira vez, toquei um concerto com arranjo do maestro Nilson Lopes e de um grande maestro lá do Rio Grande do Norte, Ivo Souza, né? Aí, da segunda vez, agora, toquei um concerto com o maestro Duda, o arranjo do maestro Duda, e um do maestro Clóvis Pereira. Né? Toquei esses dois concertos. E agora, agora em agosto, né, iríamos para a Tailândia. Né? Mas aí, com essa pandemia, foi adiado os concertos do quarteto. Mas, se Deus quiser, para o ano, quando isso passar, nós vamos fazer esse concerto lá na Tailândia, se Deus quiser. Então é isso. Eu desde criança, que eu gosto de música, de música, né? Na nossa família, nunca teve ninguém, não é? que eu pesquisei com minha mãe, perguntei a meu pai, pesquisei com todos e nunca ninguém da família nunca tocou nada. Ninguém tem notícia de que ninguém tocava nada, né? Papai disse que tocava sino, porque ele batia assim na corda. E é isso. Então, só eu e meu irmão que eu acho que abriu a
a porta aí, né? Musical da família. Então, é isso aí. Um beijo para todos. Vamos lá, continue conosco. Joia, Beto. Beto, que é irmão de Alberto Guimarães, o nosso querido Albertinho. E é isso aí, parabéns, Beto. Obrigado. Quem manda aqui um abraço também para você e para os outros é Kelly Rosa, tá por aqui. Kelly. Né? Beijo para minha querida Kelly. E Ju Lopes está falando aqui de projetos. Tem muitos projetos, Ju. Tem muitos projetos. Isso. Né? Beijo para a Ju aí. Inclusive o Dia Municipal do Choro lá de Jaboatão, né? Que nosso querido Mestre Xoxo, né? Ser o patrono lá do Dia Municipal do Choro de Jaboatão. E Ilza também fez uma pergunta que eu vou colocar para vocês depois. Vamos receber agora, senhoras e senhores, né? O homem do espetáculo aqui, senhoras e senhores, vamos receber o Tarol aqui, um palhaço, é um verdadeiro palhaço, com muita honra. Desculpa, com muita honra, né? Vamos receber o Valmir Chagas. Vamos receber o Valmir Chagas, mais conhecido como o Velho Mangaba, né? Que é um personagem, é um velho de pastoril. Tá aí, ó, o livro, a foto do Velho Mangaba, que é não é mais um personagem, né? O Valmir incorpora o Velho Mangaba, que na realidade o Velho Mangaba tem vida própria e o Valmir incorpora. Valmir também dispensa comentários, né? É da nata, né? Da gema da cultura popular, né? Desde o Balé Popular do Recife e, né? Palhaço, a gente chama ele de palhaço porque realmente ele leva essa função, né? Essa atividade, né? Levo não, carrego. Carrega. Correto. Vamos usar bem o português. Ele carrega essa responsabilidade, essa função de atuar, né? Na palhaçaria, né? E além de ser cantor, eu sou um fã dele como cantor, como intérprete, né? Ator de primeira, publicitário, comunicador. Valmir, e no choro, né? Como não poderia estar, né? Uma pessoa que circula, porque uma vez o Valmir me disse, e isso não me sai da cabeça, que músico, ator, comediante, né? Dançarino, isso são especialidades da arte, né? São funções da arte, né? Porque a arte é uma só. E quem faz arte é artista, né? E todo artista deveria ser completo, né? Antes de ser uma coisa só, ele deveria ser completo. É feito o clínico geral e as especialidades, né? Isso. Mas é isso, Valmir. A palavra é com você. Bem-vindo. Pois é. Muito boa noite para quem chegou, muito boa noite para quem está de chegar. Sou eu, Valmir Chagas, conhecido como Velho Mangaba. Eu mostrei aqui a foto do personagem porque é aquela velha história. É 2 em 1. Já que eu não posso estar de Velho Mangaba agora, eu mostrei a cara dele. Eu queria, primeiro de que tudo, dar os meus... A minha felicidade de me juntar a essas 4 figuras, esses 4 cavaleiros da cultura. Não desprezando os outros que tem em Pernambuco e Recife, tem muitos, graças a Deus, mas a gente tinha que encontrar um número mínimo para fazer esse núcleo, que é uma associação, e quem notar esse detalhe vai ver que cada um tem umas especificidades que completam, né? Apesar de que todos gostam de choro, fazem choro de alguma maneira e tal, mas um é mais produtor, outro é mais agitador cultural, o outro é músico, compositor, o outro radialista, etc. Pronto. Eu posso começar... Tá dando um delay estranho? Não, né? Deixa eu só ver aqui um negócio. Tá ok, Valmir.
Minutinho só. Jamir? Oi. Aí tá dando uma microfoniazinha. Tá reproduzindo por onde? Tá dando microfonia, é? É. Agora passou. Oxi. Alô? Tá me ouvindo agora? Agora. Pronto, vamos lá. Eu posso dizer que a história do choro na minha vida, ela começa no bairro de São José, onde eu nasci, né? Nasci na Rua Augusta, que hoje é Dantas Barreto, e ali sempre foi um foco da cultura popular. E, para quem não se liga, o frevo de bloco, ele é o choro, o pessoal da seresta, que sai no carnaval. Meu pai, inclusive, não chamava bloco, não. Ele dizia serenata carnavalesca. Basta dizer, eu andei pesquisando, como eu gosto de... Como todo mundo está vendo aí, um pouco da minha... Um bocado das minhas coisas, livros e discos e tal, que eu sempre... Antes de ser artista, de qualquer coisa, alguém já me perguntou: Valmir, você gosta mesmo de fazer o quê? Porque eu tenho essa coisa de multiartista, né? Você gosta de ser ator, músico, bailarino, o cantor? Eu digo ali, eu, na verdade, sabe o que é que eu gosto? Na verdade, o que eu gosto mesmo é do conhecimento, é de conhecer. Eu não tenho muita necessidade de estar cantando, de estar tocando, de estar sendo ator, de dançar. Não, eu gosto da arte, sabe? Fiz tudo isso e faço. Toco pandeiro no chorinho, toco pandeiro fiz conservatório, não só o choro, vem do maracatu, do bumba meu boi, basta dizer que eu venho do movimento armorial, da coisa do Brasil, né? O teatro, para mim, antes de ser ator, eu gosto do conhecimento do teatro, das artes. Eu adoro o conhecimento. Então, para mim, eu não fico triste se eu não fizer. Eu não fico tão triste se eu não estiver no palco trabalhando. Eu não quero perder a vista, não quero perder a voz para poder falar, para poder ler um livro, que eu adoro ler. Isso é que eu gosto do conhecimento. E, em segundo lugar, eu gosto de ser ator, gosto de ser bailarino, mais ou menos, o velho, né? Mangaba. E a minha história começa no bairro de São José, onde meu pai, como naquela época ele dizia que todo mundo naquela época estudava alguma coisa, um instrumento. Então, meu pai era um engenheiro mecânico, mas tocava o seu clarinetezinho amadoristicamente. E eu cresci naquele meio ali do bairro de São José, onde você passava pelas ruas e você ouvia um som de um bandolim, um som de um piano, um acordeon, as pessoas estudando, principalmente as mocinhas, né, que tinham os professores que iam dar aula, os meninos, as crianças, estudando, cada um violino. Então, eu me lembro que a minha infância, eu brincando na rua, a gente ouvia aqueles sons nas casas, porque era todo mundo estudando música. Era uma coisa belíssima. Eu ainda alcancei muito isso. E foi muito mais na época do meu pai, né? E ali na Rua das Águas Verdes, para quem não sabe, é aquela rua que fica ao lado do Pátio do São Pedro e segue até o Pátio do Terço. No trecho do Pátio do Terço, do Rua das Águas Verdes, eu procurei saber, se tiver outra mais antiga, não se tem conhecimento. É a roda de choro e samba mais antiga de Pernambuco. Isso vem dos anos 30, 40 e 50, 60, que era a casa do mestre Sérgio. Quem conhece muito sobre isso, inclusive, é Henrique Anes, que, garoto ainda, com 16 anos, começou a dar os seus primeiros acordes no violão na roda daquele povo lá, onde, sabe, quem frequentava nessas décadas, passou por lá. Jararaca e Ratinho. João Pernambuco não passou, porque João Pernambuco, na verdade, tem outra história. João Pernambuco era uma viola sertaneja, um violão, que ele morou ali na rua no bairro São José também,
mas não era do choro. Ele não tinha nem essa ligação. Ele foi para o Rio, e no Rio é que ele despontou com essa coisa do choro. Aprendeu a tocar violão, realmente, o violão solo no Rio. Ele desenvolveu. Com Laranjeira, né? Laranjeira, um grande violonista. E aqui no Recife, essa roda de choro, meu pai frequentava lá, que lá quem participava era Lupércio Miranda, grande bandolinista, porque Lupércio fazia parte dos Turunas de São José, que inclusive deu origem aos Turunas da Mauricéia, que era uma formação de música regional, de música de choro e essa coisa que tocava, chamava música nortista, que era uma coisa parecida com os 8 Batutas no Rio, que Pixinguinha fazia parte. Então, aqui no Recife, essa história é belíssima. Ali talvez, muita gente só pensa que o centro do Recife, o bairro de São José, é o centro do frevo do maracatu, mas ele é o centro da música instrumental das cordas, ou seja, o samba choro, o choro, a valsa, as polcas, as rodas, as tertúlias, né? As músicas em si das cordas. Então, Zé do Carmo, um grande violonista pernambucano, passou por esse grupo, por essa turma. E no carnaval, alguns deles saíam naqueles blocos antigos que Edgar Moraes retrata tão bem, Bloco das Flores, Andaluzes, Cartomantes, do Pierrot, blá, 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 e tantos outros que passaram pelos anos 30, 40, 50 e 60. E eu alcancei ainda, nos anos 60, criança, eu ainda via aquele povo lá, a casa do mestre Sérgio, mas eu não era criança, ainda não ia. Mas papai ia muito lá. Eu ia, inclusive, chegava na porta, via eles sentados, e era outra, foi muitas pessoas. Então eu cresci vendo tudo isso, né? Depois de muito tempo, fui com a minha parte, que eu sempre fui, antes de ser músico e bailarino, que eu fui do Balé Popular do Recife, fui fundador, pesquisador da dança popular, eu comecei a tocar pandeiro, por conta o artista popular, ele tem que ser múltiplo desde quando nasce. O mestre popular, o brincante, ele aprende a tocar um instrumento, a cantar, a compor, a se pintar para fazer um palhaço, a ser ator, de tudo um pouco, como o Wagner falou muito bem aí, que é como se fosse um médico, que os primeiros anos de medicina se estuda o corpo inteiro, né? E depois é que se especializa. Na Europa ainda é assim, na França, na União Soviética, antiga União Soviética, hoje Rússia, a criança estuda no Conservatório de Artes. Ele tem aula de música, dança, canto, composição, literatura, de como escrever um livro, como escrever um texto, e vai. Se ele depois quiser só seguir o caminho tal ou qual, ele segue. Ou então mas ele tem uma noção de tudo. E o professor Ariano Suassuna, que eu tive a honra de ser um dos alunos dele, de artes, ele falava muito isso, que o artista ele tem que estudar, e eu gosto disso tudo, eu gosto mesmo de estudar. Eu sou um incansável, eu sou um curioso. Eu sou realmente um curioso. Eu gosto de conhecer os conhecimentos, de saber o que existe, e gosto de conversar. Porque nem tudo a gente sabe, porque a gente não é Deus. Mas a gente tem saberes, a gente vai catucando, procurando saber, passando esses conhecimentos, porque não adianta a gente saber das coisas e levar para o túmulo. O bom do conhecimento é você passar informação e pegar informação das pessoas. Isso é que é o bonito. Por quê? Essas pessoas, por exemplo, do coletivo Isso é Choro, têm uma experiência fantástica, cada um tem seus talentos, tem seus saberes, e todos nós conversamos, e daí se expande, porque o bom é você ensinar e ser ensinado, aprender e passar o que você aprender e passar o que você sabe. Aí o que é que acontece? Nos anos 70, eu fiz tanta coisa nessa questão do choro, especialmente, eu produzi algumas coisas. Inclusive, Beto do Bandolim lembrou aí da Soparia, que a primeira música ao vivo, quando a Soparia abriu,
que era de radiola, a primeira música ao vivo que Roger chegou para mim e disse: Valmir, tu que toca chorinho com Egildo, com aquele povo no bar, nos bares, a gente podia fazer uma roda de choro aqui, pronto. Então, levamos para lá, era a primeira formação, né? E depois a gente chamou, inclusive como eu fazia produção, às vezes eu tocava pandeiro e às vezes tinha outros pandeiristas que iam para lá, né? Como Maciel do pandeiro. Maciel fazia parte da banda, de uma das formações, e eu, de vez em quando, Lula também fazia parte com ele. Então, tinha várias formações. Então, o choro, ele rolava dia de domingo, de tarde, né? E eu produzi o Clube do Choro, mas não era o clube, era o nome de um evento, que funcionava às terças-feiras, no 1978, 79, lá em Bairro Novo, numa boate chamada Noturno Café Concerto. Eu e Paulo Bispo, que é um professor de literatura, ator, e que gostava muito do choro, e inclusive levamos Arthur Moreira Lima. Foi a casa, não dava mais de gente. Ele teve que fazer 2 sessões com o piano, a gente conseguiu um piano na época na Funeso, fomos buscar esse piano, ele afinou lá, foi uma confusão, alguém afinou e tal, e ele fez. Ele é uma pessoa muito simples, e eu fiz tanta coisa, eu toquei com Canhoto da Paraíba, eu tinha 17 anos, toquei pandeiro. Então, eu fui assistir Canhoto da Paraíba uma vez como é o nome? No Mirante de Olinda, junto do Alto da Sé, ali no Alto da Sé, junto à igreja da Sé, e ele estava lá sentado na mesa com o conjunto, e eu notei que eles estavam sem o pandeirista. Começaram a tocar, aí eu me encostei, né? Eu estava sem pandeiro, eu sabia tocar pouquinho, eu estava começando ainda. Hoje também não sei muito, não, eu sei o essencial. Eu sou daquele pandeirista da escola, eu vejo engraçado a turma mais nova hoje tocando pandeiro, tocam muito, fazem coisa, marabalismo, não sei o quê. Eu sou muito daquela turma antiga, que sou inspirado, inclusive, em Russo do Pandeiro. Russo foi um grande pandeirista, tocava com Carmen Miranda naquela época dos musicais. Eu gosto de fazer o ritmo, né? Jorginho do Pandeiro do grupo de Jacó, também. Eu sou muito inspirado nessa velha guarda. Eu gosto de tocar o pandeiro daquele varandão. Eu não faço, nunca aprendi a fazer esses malabarismos, essas coisas, não. É bonito, mas não é o meu estilo. Então, o que acontece? Eu toquei, eu notei, perguntei. Eu disse, mestre. Aí ele disse, opa, Coringuinha. Chamava todo mundo de Coringuinha. Mestre, não tem pandeirista, não. Ele disse, por que você toca? Eu disse, rapaz, eu arranho aqui. Eu até brinquei, né? Eu disse, eu ando com um prego no bolso e arranho. Eu posso arranhar o pandeiro. Aí ele disse, pegue aqui. Ele pegou numa bolsa, estava uma bolsa com as percussões, um ganzá, um triângulo, um negócio. Aí eu peguei o pandeiro, ele disse, sente, eu todo tímido. Aí comecei a tocar. Quando eu comecei a tocar, ele gostou, ficou satisfeito, assim. Aí ele me disse, qual é a sua idade? Eu disse, 17 anos. Aí disse a ele que era do Balé Popular, estava estudando, e entrei no conservatório, estava estudando música, e era ator, não era músico, estava aprendendo a arte da música para me compor como ator, que na verdade eu sou ator, e ele disse, você toca feito homem, feito uma pessoa velha. Você tem o espírito de gente velha. Você toca um pandeiro feito... Pronto, nunca mais esqueci disso. Ele, Canhoto da Paraíba, me dizendo isso aos 17 anos. Eu tinha 17, então pronto. Então, o que acontece? Depois disso, nos anos 80, toquei com Egildo, inclusive no Bar da Rampa, de propriedade do nosso grande amigo e produtor e líder desse movimento todo aqui que é Wagner Staden, que ele tinha um bar maravilhoso, o Bar da Rampa, com Egildo Vieira. Eu cheguei a tocar lá com Charuto, com tudo. Beto, não sei se tocou, não me lembro. E assim, Egildo também, eu toquei com ele. Teve um momento que eu era um pandeirista de choro, porque eu vivia com Egildo e Charuto. Egildo na flauta, os outros músicos, né? Nestor, às vezes Bozó, às vezes Bué e tal. A formação era diversa. E eu sempre com Charuto, fazendo a dupla, surdo e pandeiro.
toquei em vários bares, né? Com Egildo, principalmente. Tocamos ali naquela época da soparia. Antes a gente tocava num bar que mudou de nome. Antes era o bar, era como antigamente, em casa, na Madalena. E depois ele passou para a mão de Paulo Estevão, que já faleceu, que era sobrinho de Paulo de Castro, e botou o nome de Almanac, o nome do bar. E tínhamos um dia, a formação era eu no pandeiro, Charuto no surdo, Bozó no sete cordas, Egildo na flauta e Nestor no cavaco. Foi essa formação que nós levamos para a soparia na época. Então, o choro, que na verdade eu sempre digo às pessoas, o choro não é um ritmo. O choro é feito rock and roll. Não é um ritmo, ele é um estado de espírito, ele é uma formação, ele é um timbre. Porque no choro você tem, por exemplo, Beto toca samba com letra, choro, que é de choro, que é esse samba, que é esse choro lento, um choro acelerado, que a gente chama, que na verdade é um samba instrumental, e tem valsas, ou seja, toca frevo, em vez de tocar o frevo com o metal, toca nessa formação. Então, chamada roda de choro, não quer dizer que é roda do ritmo choro, quer dizer que é o espírito, é a formação. Eu, inclusive, gosto, como eu gosto de dizer, faço parte desse núcleo aqui, com essa parte da pesquisa, analisando o que é que a gente vai fazer, apoiando os projetos, porque chorão mesmo aqui, na raiz, só tem dois aqui, que é Ari e Beto. Porque eu sou meieiro, porque eu já fui chorão tocando pandeiro. Hoje eu sou um ator que apoia o pesquisador. E o nosso Dácio Ferraz, que além de um pesquisador da música popular brasileira, não só do choro, mas do samba, de tudo, da música, inclusive internacional, é um catedrático. Então nós, e além do produtor propriamente dito, que tem uma visão muito bonita de juntar essa galera para só dar coisa boa aqui, né? Até porque são pessoas que se respeitam muito, são homens, como a gente diz na maçonaria, são homens de direitos e de boa índole, porque aqui a gente não vai passar a perna em ninguém, né? Aqui não existe essa coisa de quem é melhor, quem é maior. Não, todos somos grandes, com as suas especialidades, nos apoiando. Vamos apoiar os projetos de Ari, voltar com o programa dele de rádio, vamos apoiar o Clube do Choro de Dácio, vamos apoiar os festivais que Wagner produz muito bem, vamos apoiar o Clube do Violão Tenor de Beto do Bandolim, e vamos apoiar tudo. E eu estou aqui para apoiar, escrever e apoiar. Meu negócio é apoiar, e viva o choro pernambucano, viva o choro do Brasil. No final, eu gostaria de ler, que não deu tempo agora, de ler um trecho aqui sobre Pixinguinha, sobre a data de hoje. É uma página e meia, dá para a gente ler aqui rapidinho. Muito obrigado a todos da mesa e estamos aí. Muito obrigado, Wagner, muito obrigado aos meus irmãos camaradas. Joia, Valmir. Lhe escutar sempre é uma enciclopédia. Depois do Google, só Valmir mesmo. Olha, Célia Meira também manda um abraço para todos vocês. Jorge Rocha, que já estava aqui, eu esqueci de avisar, mas ele já mandou um abraço para todos vocês, já tinha mandado um abraço, grande Jorge Rocha. E, na realidade, eu estava imaginando aqui a gente fazendo essa conversa, esse debate, né, ao vivo, no nosso Clube do Choro, num sarau, né, com o público nas mesas e a gente, né, frente a frente com o público debatendo, né? Isso é muito gostoso. Tem um programa na TV Cultura que é Café Filosófico, né? É bem assim, né? É um bate-papo com o público, é muito legal. Olha, alguém quer comentar alguma fala de alguém, um do outro? Pode falar, né?
Isso, deixa eu ver aqui as perguntas. A Ilza perguntou uma coisa que é frequente. Eu acho que vocês poderiam responder. É a questão do choro e do samba, né? Tem as mesmas raízes, choro e samba, porque é uma coisa que é frequente no público, porque quem é músico e de choro tem bem essa compreensão, né? Porque é quem toca. Mas o público não tem tanta essa percepção, porque o choro que é apresentado para nós, né, para o público, ele vem do choro instrumental, né, vem da execução da música instrumental, né, até o choro cantado. E com músicas, né, com canções do samba, que é cantado no samba, na versão do choro também. Né? Então se torna essa confusão. Eu, em termos de choro cantado, eu identificava muito quando era choro, né, quando aquelas divas do rádio, né, Ademilde Fonseca, né, e a Elisete Cardoso, que cantava o choro, que era aquele bem apressadinho mesmo, né? Não era para qualquer cantor ou cantora, não. Tinha que ser... Né? Enfim, aí para o público realmente essa dúvida, né? essa falta de percepção é comum no público sobre o samba e o choro. Eu posso, assim, Dácio, como é pesquisa, quer dizer, cada um pode ter uma história, na base mesmo, eu posso dizer que o choro, propriamente dito, que eu volto a dizer que não é ritmo, é um estado de espírito, é uma formação, ele vem do trio. Ele vem do trio. Que é, naquela época, do chamado flautista calado, que ele tinha o violão e o cavaquinho. Que o choro ele tem duas vertentes de começo. Vem da questão do escravo, que é chamada da choromela, que inclusive isso é um termo até, né? E de dizer assim, a choromela era uma formação que os escravos saíam na rua, umas batucadas, choromelas, né? Existe alguns estudiosos que vai por essa vertente. E tem a vertente que diz que é a música para chorar, que era uma música triste. Eu não gosto muito dessa segunda. Eu gosto mais da formação do homem escravizado, que a gente chama do negro escravizado. Dessas formações. Que o calado soube pegar o violão e o cavaquinho, ele na flauta, e fez esse trio. O samba, propriamente, sim. Até porque a gente não podia chamar o choro de samba, porque o samba vem diretamente da batucada percussiva. Ele vem dos tambores, dos atabaques, de uma coisa de percussão. E o choro, ele é acompanhamento, violão, cavaquinho e solo. Isso a primeira coisa. Então, eles, na verdade, tanto o gênero samba, o mundo do samba como o mundo do choro, na verdade, vem da mesma raiz. Só que o choro, ele tomou uma coisa mais, primeiro, sem percussão. Ele tem a ver, inclusive, com a música da época, a música que os negros viam trazida pelos portugueses. Uma música que não tinha uma percussão forte. Eram aquelas melodias, aquelas valsinhas, aquelas músicas, né, chamadas músicas... tem um termo que diz que eu esqueço agora. Aquelas melodias... O mestre Ari aí sabe muito bem disso. Já a batucada, que depois se tornou samba, é uma coisa mais agressiva no sentido mais dançante. A roda, que a gente chama do samba de roda, o pessoal tocando, e o povo, e as mulheres, e o povo ali fazendo o samba de umbigada, que daí tem uma vertente pro coco, né? A coisa de meter... Então, o samba, ele é mais da dança, ele é mais chegado para a dança, e o choro, ele é mais chegado para vamos dizer, a meditação, a música, né? Talvez esse pessoal que fazia o choro,
eles faziam isso sem a batucada, não é nem porque eles não gostavam, mas é porque eles viviam no meio que tinham mais uma elite, uns portugueses, umas coisas, então eles faziam uma coisa mais naquelas modinhas. Pronto, a palavra é essa, modinhas. As modinhas brasileiras. Antes de ser choro, se chamava de modinha brasileira, que era aquela modinha portuguesa com influência que nós aqui fomos influenciados. Basicamente, eu entendo por aí. Tranquilo. Alguém quer falar? Rapidinho, Beto, Ari, o Dácio. O Valmir já falou tudo sobre a influência do choro e do samba. Só que o choro, ele foi a primeira música autêntica brasileira. Totalmente, o primeiro registro de música brasileira mesmo foi o choro, porque antes era o shot que veio com a corte, a polca, né? Que foram tudo música que veio da Europa para cá. O choro foi a mistura da música dos índios com a influência portuguesa e com a música afro que veio nos batuques africanos para a gente aqui. Então, Joaquim Antônio da Silva Calado, como ele frequentava esses guetos todos, o negão lá do Rio, ele viu nessa junção de polca, machixe, o shot, né? E as modinhas portuguesas. Ele fez a junção e criou o que hoje se chama choro, que ele chamou choro na época também, com a churumela, né? E criou a música Flor Amorosa, que era só instrumental, né, no caso, que foi a flauta, o violão e o cavaquinho. E ele, posteriormente, o Catu colocou letra nessa melodia de Flor Amorosa, que foi o primeiro registro de música popular no Brasil. Porque o que é uma música popular? É a música que o povo adere a ela, né? Então, o choro foi a primeira vertente de música popular, autêntica música popular brasileira. Daí, o choro foi o pai de todos os outros ritmos que apareceu. O samba, que é brasileiro, aí veio todos os outros ritmos. Por isso que o choro, ele é um gênero. Ele é um gênero que contém, é o pai de todos os outros ritmos. Samba, coco, machixe, valsa. Toda a música brasileira foi criada a partir do choro. Então, o choro é um gênero que agregou todos esses outros ritmos. Não agregou, não. Foi criado a partir do choro. A valsa, tem a valsa seresteira, tem a valsa... tem vários tipos de valsa. Tem a valsa que é uma valsa seresteira, tem a rancheira, que é uma valsa mais rápida. Tudo isso está dentro do gênero choro. Como o choro, tem o choro ligeiro, tem o choro lento, né? Por exemplo, Brasileirinho é um choro, é um samba-choro, que costuma-se dizer que é um samba-choro. É uma música muito rápida. Mas tem Desprezado Pixinguinha, que é um choro lento. Choroso. Né? Então, o gênero choro abrange todos os ritmos da música popular brasileira, inclusive o frevo. O frevo, que veio o frevo foi originado das marchas militares, né, dos dobrados, mas o choro foi antes. Isso aí, talvez contemporâneo essa banda de música, o choro. Ok? Beleza. Vamos chegando aos finalmente, né? Valeu, a gente pode... Vai, vai sim. Uma música? Vai sim, com certeza, com certeza. Onde tem música e não termina com música, onde tem músico e não termina com música, não é. Mas aí a gente vai estar finalizando, né? Já são 9 horas. Vamos só dar a última rodada aí para vocês se despedirem, ou com fala ou com música, né, Ari? Uhum. E eu vou só responder aqui a Ari, que Ari, ele disse que, eu acho que ele chegou depois, aí queria saber o objetivo, né?
desse coletivo Isto é Choro, aí é até bom que a gente fecha com isso, né? Na realidade, o coletivo é isso, é a junção de nós cinco trabalhadores da cultura independentes, né? Como música, dentro da produção, dentro da promoção, enfim. São 4 trabalhadores, né, do choro que se juntaram, 4 trabalhadores com suas atividades independentes, suas experiências, né, suas diversidades, né, suas atividades. Nos juntamos, né, para fortalecer o choro. Em que sentido de fortalecer? De dar mais visibilidade ao choro através de eventos, né? de dar o fomento ao choro através de formação, atividades de formação, como oficinas, palestras, enfim. Dá também atividades institucionais do choro, bora dizer assim, que é lutar, né, pelos interesses, né, dos músicos e do gênero. Como, por exemplo, agora nós instituímos o Dia Estadual do Choro. Isso foi uma mobilização, uma atividade que a gente fez, né, para poder instituir esse Dia Estadual do Choro. E, enfim, a gente pretende ser essa mola propulsora do gênero choro aqui, né, seja intermediando os interesses e os desejos dos trabalhadores do choro, né, sejam músicos, musicistas, cantores, cantoras, a parte técnica, né, do choro, né, e também intervindo junto ao poder público, né, no que puder fazer, através de leis, né, de decretos, de convênios, de parcerias, né. Na realidade, a gente pretende, não é uma associação representativa, né, não é uma representação sindical, é uma representação é uma associação de ação, né? De promoção, de produção e defesa do choro, né? Cada um com como repetindo, né? Cada um com suas experiências, suas formações, né? Porque o que a gente viu na realidade é que cada um já fazia muita coisa, né? Mas sozinho, independente. E sozinho a gente só vai a determinado lugar, né? A gente juntos, a gente pode ir mais longe, que é o que todo mundo quer, né? E uma coisa que eu até diria inédita, né, que a gente, depois de velho, se juntou. Né? Parece aquele casal, né, um velho e uma véia, que no final da vida se junta. Né? Mas é isso, a gente viu, né, que a vida fica melhor junto. Né? No caso, a nossa vida no choro, o nosso trabalho no choro, vai ser bem melhor juntos. Né? A gente vai poder fazer mais coisas. A gente não vai dividir, a gente vai somar. Né? Então é mais ou menos isso, Ariel, e para todos que estão aqui, né? Vou primeiro eu me despedindo aqui, boa noite a todos, obrigado pela presença, né? E eu vou só dizer uma coisa a vocês amantes do choro que estão assistindo. Tudo o que tiver de choro aí nas redes sociais, divulguem, compartilhem, porque nós não temos programas de rádio nem programas de televisão. O que nós temos são os criadores e os apaixonados pelo choro. Então, os apaixonados, né, a gente pede que compartilhem toda a publicação, todo o vídeo de choro, que é dessa maneira que a gente vai tornar o choro mais visível e mais popular. Okay? Estou aí aberto para as falas Wagner, finais. Ok, Valmir? Oi? O pessoal Sim, vai Valmir. tocar alguma coisa, é? O Beto e Ari parece que tem uma surpresa aí. Eu queria, antes de vocês... Para terminar com música... Eu queria me despedir, porque eu estou num horário corrido, entendeu? Aí já... Eu queria apenas ler um texto aqui para encerrar. É um texto rápido, para até explicar por que essa homenagem de hoje. É o lançamento do Isto é Choro, mas nesse dia de hoje, que é o dia do aniversário do mestre Pixinguinha. Eu peço licença aí, Valmir, para ficar só nós 4 aqui, porque o Beto realmente, ele já tinha falado que tinha um compromisso exatamente às 9 horas e está um pouco atrasado. Tá. Beto, só as últimas palavras aí e a gente finaliza aqui nós 4. Suas últimas palavras, não. Suas últimas palavras aqui. Tem razão. Esse negócio de último é fogo, né? Bota essa boca para lá. Bota essa boca para lá.
agradeço mais uma vez, né, por estar nesse coletivo, que é muito importante, né, onde só tem craques aqui. E também eu quero agradecer aos ouvintes que nos prestigiaram até este momento. Infelizmente, eu tenho que sair por motivos força maior, né? Força maior. Mas aí fica para outra live que nós fizemos. Eu prometo que eu toco 2 horas de choro para vocês, tá bom? Um beijo. Ô, Beto. Tchau, Beto. Boa sorte. Beto, eu peço só que você faça um barulho aí nesse seu bandolim, porque ele vê sem bandolim. Só fazer assim, ó, blim. A manola. Eu vou tocar um pedaço de um choro. Ah, o tenor. Tá com violão tenor, isso. É porque eu estou divulgando agora, né, o violão tenor, então tem que tocar com violão tenor. É um choro do Avena de Castro chamado Evocação a Jacó. Vou tocar um trechinho aqui. Beijo. Obrigado. Dácio? Eu gosto. Bom, eu queria agradecer a todos, né? E dizer que eu estou muito feliz por participar desse coletivo e agradecer aos ouvintes, né? O pessoal que nos ouviu aí e teve essa paciência conosco, e dizer que nós 5 juntos podemos chamar mais outros e brevemente seremos uma legião para defender o choro e a cultura botando para frente. Quero agradecer mais uma vez ao convite para participar dessa associação tão importante para a nossa cultura. Muito obrigado e uma boa noite. Valmir? Parabéns. Eu, inclusive, gostaria de dizer que, por enquanto, é um coletivo. Né? Um coletivo assim pequeno, tipo um micro-ônibus. É um coletivozinho. Micro-ônibus. Depois vai se tornar um Boeing. Por enquanto é um coletivo. Eu gostaria de dizer, é um pequeno texto aqui, informativo, que é importante, sobre a data de hoje. Hoje é o dia de São Jorge, né? 23 de abril. E foi nesse dia que o registro de Pixinguinha, aparentemente ele nasceu nesse dia, mas ele, na verdade, não nasceu nesse dia. Aí eu vou contar nesse texto aqui, rapidinho, o que é que foi que aconteceu. Então, oficialmente, ele é o aniversário dele hoje. E por ser o aniversário de Pixinguinha, mesmo não sendo, mas foi, ele se tornou o Dia Nacional do Choro. Foi colocado lá no Rio de Janeiro, não me lembro, não sei a data direito. Wagner, acho que talvez saiba. Então, tem um pequeno histórico sobre Pixinguinha aqui, falando sobre essa coisa da data. Alfredo da Rocha Viana, 1897, 1973. Pixinguinha. Não há músico brasileiro mais reverenciado que Pixinguinha. As qualidades como pessoa, músico, compositor e arranjador são inegáveis. Foi alvo de inúmeras e magníficas biografias. Entretanto, uma pequena particularidade sobre a data de nascimento
só foi desvendada recentemente em consulta aos arquivos digitais dos cartórios de registro civil do Rio de Janeiro. Pixinguinha faleceu sem conhecer a existência de uma possível data de nascimento diferente da conhecida até então, e o local exato do seu nascimento. Mas para chegarmos a esse ponto da história, ano do nascimento, 1897, precisamos adiantar o calendário até 1933. Nesse ano, apesar de todo o destaque no cenário musical, Pixinguinha vinha sendo aconselhado a estudar música com mais profundidade, dar uma base teórica à enorme intuição musical. Uma das opções era prestar um concurso vestibular, que o habilitaria ao terceiro ano do curso de teoria musical no Instituto Nacional de Música. Entretanto, no ano de inscrição, no ato da inscrição, precisava apresentar a certidão de nascimento, coisa que ele não possuía. Pixinguinha, valendo-se do Decreto-Lei número 19.117 de 1931, instituído por Getúlio Vargas, que permitia aqueles nascidos após 1889 e sem registro de nascimento se dirigir ao cartório referente à sua moradia e prestar os dados relativos ao seu nascimento. Assim o fez, morando na Rua da Floresta, no bairro do Catumbi, se dirigiu ao cartório de registro civil da Terceira Pretoria, acompanhado de 2 testemunhas. Lá informou ao escrivão os dados que julgava correto. Nome do pai, Alfredo da Rocha Viana. Nome da mãe, Raimunda Maria da Conceição. E a suposta data do nascimento, 23 de abril de 1893. A tão necessária certidão de nascimento para o ingresso no curso em questão foi fornecida a 14 de março de 1933. Necessária, nesse caso, é uma força da expressão Pixinguinha, de 1933, necessária, nesse caso, é uma força de expressão. Ele, antes de aluno, era professor. Feita a inscrição e aprovado no vestibular, participou por 6 meses do respectivo curso. Ao final, recebeu o diploma e a vida seguiu. Em 22 de abril de 1968, um dia antes do que se imaginava ser a comemoração dos 70 anos de vida, Pixinguinha gravou o segundo depoimento para o Museu de Imagem do Som do Rio de Janeiro, e numa dos entrevistadores, um dos entrevistadores era Jacó do Bandolim. Este, a fim de esclarecer algumas dúvidas relativas ao primeiro depoimento, perguntou a Pixinguinha o local exato do seu nascimento. Depois de um curto diálogo, pondo em dúvida os bairros do Catumbi e Encantado, Pixinguinha revelou que só depois de adulto teve a certidão de nascimento, mas que julgava ter sido batizado na igreja de Santana, ao centro do Rio de Janeiro. Jacó, escrivão, pouca gente sabe disso. Jacó, como escrivão da Justiça Criminal, habituado a registros, disse a Pixinguinha, ainda no depoimento, em tom de brincadeira, isso será investigado. Ou seja, em meio às comemorações de 70 anos de Pixinguinha, Jacó foi à igreja de Santana, provavelmente com o intuito de presentear o amigo com a certidão de batismo, desconhecida até então, mas teve uma surpresa desconcertante. Ao receber a respectiva certidão na igreja citada, constou, no dia 8 de maio de 1898, o batismo do menino Alfredo, realizado por Dom Raimundo Maria da Conceição, realizado
por Dona Raimunda Maria da Conceição, a mãe dele. Entretanto, esse registro indicou que o menino Alfredo nasceu a 23 de abril de 1897 e não em 98, ano em que Pixinguinha julgava ter nascido. Jacó, com a certidão debaixo do braço, foi contar ao amigo que, na verdade, se estava comemorando, em vez de 70 anos, estava comemorando 71 anos. Pixinguinha, perplexo, pediu que Jacó ficasse em segredo para não decepcionar os promotores de tão bonita festa dos 70 anos. Ou seja, Pixinguinha, no registro, ele nasceu, na verdade, em 4 de maio. A mãe dele foi à igreja, disse aqui, e por ela ser devota de São Jorge, ela botou a data de nascimento dele, 23 de abril. Ou seja, ele, no papel, ele é mais velho 11 dias. Ele, na verdade, não nasceu no 23 de abril. Ele nasceu em 4 de maio. Mas, de todo jeito, fica esse registro histórico. O importante é que Pixinguinha foi uma das maiores figuras da música universal. E Pixinguinha, 23 de abril. Beto fez uma música agora. 23 de abril. Aí eu pedi a Beto, bota o nome dele. Ele disse que ele acatou. Bota assim, Pixinguinha, 23 de abril. Aí bota o subtítulo, Pixinguinha, filho de São Jorge. Muito obrigado e boa noite. Muito bom, Valmir, muito bom. A história é sempre importante, né? Às vezes a gente não dá importância à história, às vezes até um pouco chato, né? Assim, a gente quando estuda história, né, no colégio, mas a história, quando a gente é criança e adolescente, a gente tem raiva de história, né? Mas depois que a gente cresce, a gente vê a importância da história, porque é a gente olhar para o nosso passado, né? E a gente entende o presente e a gente prevê o futuro sabendo do nosso passado, da nossa história. E aí temos aqui, vamos ter agora a apresentação de um duo. Não é isso, Arimateia? Já estou vendo aí. Duo, Arimateia também, ele. Qual o nome dele, teu filho? Aristarco. É o filho. Aristarco Leandro. Prazerzão aí estar com vocês nessa live. Participar aí desse momento histórico. Aí, isso. Seja bem-vindo, que seja próspero aí esse muito bom. Seja bem-vindo. Filho de Ari, é nosso filho também. Filho de Ari é. Filho de Ari é. É nosso sobrinho. É nosso sobrinho, porque Ari é nosso irmão. Pois bem, pessoal. Eu vou deixar o encerramento com vocês, Ari. Eu vou só me despedir aqui do pessoal todo, né? Obrigado pela presença aí, pela audiência. E reproduzam tudo que você vê aí do choro nas redes sociais, compartilhem. E é isso. E esperamos, né, contribuir muito para o choro aqui do Estado do Brasil também. Com vocês, Ari. Valmir, Dácio. Boa noite. Foi um prazer. Chorinho para nós, fazer um chorinho para nós.
Valeu, rapaziada. Até a próxima. Boa noite. Prazer, gente. Até a próxima. Obrigado. Beijo em todos. Amém. Tchau. Tchau. Papai do céu proteja todos. Saúde, paz e sorte. Que essa pandemia passe logo e cubra nossos lares de saúde. A gente não gosta de... Amém. Gosta de saber qual é a idade. A gente só sabe quando é 60, porque a minha vacina vai ser agora. A de Ari foi agora, não foi? Foi hoje. A minha foi hoje. Pois é. Claro, 60. Tchau. Obrigado. Com certeza,